Bom dia, pessoal. Vamos para a correção das atividades do dia 27. Então, a primeira coisa que vocês teriam que fazer é copiar o cabeçalho. Eu vou pausar o vídeo para copiar e já eu volto. Pronto. Então, aqui está o cabeçalho. E a nossa primeira atividade é de português. Diferente das últimas atividades, hoje a gente vai usar o livro de português, que tem essa imagem que tá na frente. Vamos ler o que está escrito. A atividade de hoje é a leitura de 2 textos que estão na página 8 do livro de português e depois responder as 3 questões no final da página. Então, aqui no livro tem 2 textinhos que a gente vai fazer a leitura. E no final tem algumas perguntas que a gente vai responder. Deixa eu abrir a câmera. Então, aqui está o livro. Esse é o texto 1 e esse é o 2. Então, aqui, ó, é um texto instrucional. Como desenhar um pequeno javali. Então, aqui fala para desenhar primeiro essa parte, depois os olhinhos, o focinho. Depois o resto do corpinho e a primeira patinha, as duas, né? Só a primeira patinha. Aí aqui termina o rabinho, a patinha de trás. E aqui completa as patinhas do outro lado do corpo do javali. E daí aqui você completa fazendo os pelinhos dele e tal, e as marquinhas. Então, é um passo a passo de como fazer esse desenho aqui. Depois vocês me contam se alguém conseguiu fazer certinho. O texto 2 fala sobre o jogo de pontinhos. Então, vamos ler aqui embaixo. Formar grupos de 3 ou 4 participantes, distribuir folhas cheias de pontinho em forma de quadrado. Então, os pontinhos têm que estar em forma de quadrado. Não pode estar um pontinho torto aqui que não forma quadrado. Um jogador liga 2 pontinhos, o segundo faz outra ligação e o terceiro idem. Idem quer dizer faz a mesma coisa. Que é a mesma coisa que os anteriores. Quem traçar a reta que forma um quadrado, coloca sua inicial dentro do quadrado. O vencedor é quem tem mais iniciais dentro dos quadradinhos. Então, a pessoa vai fazendo riscas e o primeiro a conseguir um quadrado, coloca a inicial no meio. Então, aqui, por exemplo, esse aqui. Digamos que fizeram um risquinho aqui e eu fui a que coloquei aqui o último. Nossa, ficou torto, mas vocês conseguem ver. Então, se foi eu que coloquei aqui o último risquinho, eu venho aqui e coloco minha primeira inicial, primeira letra do meu nome, o R. No meu caso é R, né? Agora vamos ver o que está escrito aqui. Aqui são os dados do texto. Então, quem escreveu, da onde saiu esse textinho e onde foi feito, tal. O ano, página. Agora vamos ver as perguntas. Que textos são esses? Então, do que são esses textos? Eles não são de orientação? Então, tanto esse quanto esse está passando algumas orientações. Um falando instruções para desenhar e o outro falando as regras do joguinho. Então, que textos são esses? São de orientações, de uma maneira geral, a gente pode pôr isso. Se vocês colocaram alguma resposta diferente, mas que mais ou menos tem o mesmo sentido, não tem problema. Segunda pergunta. O que esses textos têm em comum? Então, o que tem em comum? Os dois passam regras, orientações, não é isso? Essa é a parte em comum deles. Um é de regras, o outro é de orientação, de instrução, mas os dois passam orientações de como fazer algo, né? Por mais que isso seja um jogo, se você não seguir essas regras, não tem como jogar, tem que seguir. Então, a gente pode pôr isso. O que tem em comum? Eles têm
a ideia de instruir ou de orientar. Passam ideias de orientação. Orientação. Ou instrução também. Opa, instrução. Também passa uma ideia de instrução. Desconsidera esse risquinho aqui que eu fiz errado. E o que eles têm de diferente? Então, tá instruindo como que faz um desenho. E o de baixo está falando regras. Essa é diferente. Então, o de cima é de instrução e o de baixo é de regras. Ou também, o de cima ensina a fazer um desenho e o de baixo ensina a jogar. Também é uma diferença. Qualquer uma dessas duas respostas é válida. Então, vamos por de desenho. O de cima é orientação de desenho. Né? Vou colocar porque aqui é de orientação para desenhar. E o 2 são regras para jogar. Então, essa pode ser uma diferença. Certo? Vamos ver a próxima atividade. Então, nossa próxima atividade de matemática também era um jogo. Um jogo que, na verdade, a gente já fez. Não lembro. Bom, não foi semana passada. Mas a gente já fez esse jogo, que é um jogo de dominó. É um jogo super fácil. Não tive... só tive uma pessoa com dúvida, então acredito que todo mundo foi bem. Deixa eu abrir aqui o EMAI. Página 66. Então, o joguinho era um dominó com essas pecinhas aqui. Aí vocês iam recortá-la do material lá do anexo 5. Tá no final do EMAI. Vamos ver se eu localizo aqui. Anexo 5. Então, vocês iriam recortar todos esses pontilhadinhos, iam ficar com as pecinhas, e daí vocês iam jogar. Daí o jogo era, se vocês estão em 2, cada um pega, se eu não me engano, são 7 peças, e vocês começam a jogar. Um tira para mim para ver quem começa. O primeiro começa com a peça no meio, aí ó, a segunda pessoa tem que ter uma peça com esse valor, por exemplo, se essa for a primeira peça. Com esse valor ou com esse valor. Então, digamos aqui, eu coloquei minha primeira peça. De um lado é 15, de um lado é 15 e do outro lado é 3 vezes 6. É o contrário, né? Peraí, é normal. Então, minha primeira peça, de um lado é 3 vezes 6 e do outro lado é 15. Então, eu coloquei essa primeira peça. A outra pessoa tem que localizar ou o resultado de 3 vezes 6, que é 18, ou uma peça que dê 15, que é 3 vezes 5, ou alguma outra que dê 15. Vamos ver qual que eu acho primeiro aqui. Aqui, ó, 3 vezes 5. Então, digamos que o outro tem essa peça aqui, ó. Então, 3 vezes 5 não dá 15. Então, ele vai vir aqui e colocar essa peça aqui.
3 vezes 5 desse lado e o 12 vai ficar desse lado. Aí, vai sobrar duas opções, o 3 vezes 6 e o 12. Então, eu agora tenho que achar ou alguma coisa, que dê alguma das continhas que dê 12, ou achar alguma que dê 18, ou que tenha o número 18. Aí eu vou procurar, ó, já achei 18 aqui. Aí eu vou pegar a minha peça de 18 e vou colocar aqui pra frente, não vai dar pra desenhar. Mas daí eu colocaria ela aqui, com o 18 virado pra cá. Aí sobraria o 3 vezes 7 e o 12 pro meu oponente. E assim, até quem terminasse o jogo primeiro seria o ganhador. Quem tivesse acabado com as suas peças. Bom, essa era a atividade de matemática. E a atividade de educação física foi pega gelinho, indicado pela Ângela e pela Kiara. As duas mandaram a mesma brincadeira. Eu vou ler de novo aqui as orientações com vocês. Eu vi que já teve algumas pessoas que já mandaram a brincadeira, algumas falaram que não iam brincar quando tivesse alguém para brincar. Então, eu fico aguardando as fotos de vocês, tá? Vamos ler de novo. No grupo, escolha um que vai ser o pegador. Os outros não podem se deixar pegar. Se o pegador pegar, tem que ficar congelado, parado, até que alguém te salve. Se o pegador congelar todo mundo, ou quando o pegador cansar, ele pode trocar com alguém. Aí aqui foi que eu pedi, né, para vocês gravarem, tirarem foto da brincadeira e me enviar. Então essa era a brincadeira. O pegador vai lá e pega você. Você fica congelado, alguém pode te salvar. E quando o pegador cansa ou quando ele congela todo mundo, aí troca de pegador, certo? Essas eram as atividades do dia 27. Então, até a próxima atividade.